Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 30 de janeiro de 2023. A guerra da Ucrânia já está com 11 meses e meio aproximadamente, ou seja, quase um ano dessa guerra imoral, dessa guerra ilegal que foi começada pelo ditador da Rússia. Putin começou essa guerra para criar uma grande Rússia, mas o provável efeito líquido será uma Rússia menor. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Assistam esse vídeo até o final, tenho certeza de que vocês vão gostar muito. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Nada disso é, portanto, um bom presságio para o futuro da Rússia. Sua derrota é ainda mais provável agora, depois que Berlim e Washington aprovaram o envio de seus principais tanques de guerra para os ucranianos. E agora a derrota é muito mais provável com tanques de guerra Leopard 2 da Alemanha e dos Estados Unidos a caminho. Há um momento de oportunidade para derrotar a Rússia, segundo disse o secretário de Defesa americano Gerald Lloyd Austin, que afirmou recentemente, no dia 20 de janeiro, próximo passado, temos uma janela de oportunidade aqui, entre agora e a primavera, quando os ucranianos começarem sua operação de contraofensiva contra a Rússia. No dia em que ele fez essa afirmação, discutia-se mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia, com a presença do ministro da Defesa da Ucrânia e do comandante do Exército dos Estados Unidos da América. De fato, isto mostra que o Ocidente está disposto a lutar, e a lutar mais. E a ver pelas declarações do líder americano Joe Biden, do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, as declarações de outros líderes também, como o da Polônia, Andrzej Sebastian Duda, que desde o início do conflito tem mantido uma posição muito proativa em favor da Ucrânia. E desde o primeiro momento abriu as portas da Polônia para receber refugiados vindos da Ucrânia. A Polônia, de fato, dos países europeus, é um dos que mais está ajudando, não apenas na guerra, mas o povo ucraniano refugiado. Essa derrota de Putin levará a uma catástrofe muito maior e eu espero que os líderes globais tenham consciência sobre essa possibilidade de a Rússia poder dividir-se em estados menores, se o país for derrotado pelas forças ucranianas. Essa opção parece-me muito real e deve ser encarada muito seriamente, sendo finalmente a Rússia atingida, perdendo seu status de império, que ela queria ampliar esse império com a conquista da Ucrânia e outros países ex-soviéticos depois, um império que foi construído desde os tsares, que sucederam a fundação da antiga Moscóvia, depois Rússia, e foi fundada essa Moscóvia pelo príncipe Yuri, nascido em Kiev, capital da Ucrânia, e membro da família real de Kiev, mas que rebelou-se contra seu pai, ou seja, foi um traidor na época, há 875 anos atrás, porque queria ser o seu sucessor e governar o antigo principado de Kiev, absolutamente com o que o pai não concordou, por ele não ser o primogênito. Isso aconteceu, como eu disse, há 875 anos atrás. A Moscóvia, que virou Rússia atual, há mais ou menos 300 anos, ou um pouquinho mais, poderá desmembrar-se em muitos estados menores. Aliás, reivindicação que existe nesses estados, que agora está de volta através dos nacionalistas locais, que estão ativos. Portanto, acho possível vermos um colapso da Federação Russa em muitos desses estados, como aconteceu, vocês vejam bem, se nós voltarmos a 1991, quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a famosa URSS, desmembrou-se, né, em estados como a Ucrânia, né, entre outros, a Geórgia, que faziam parte, né, acabaram se desmembrando, e outros que eram estados independentes, mas faziam parte do Pacto de Varsóvia, ou seja, faziam parte da cortina de ferro, orbitavam dentro da órbita soviética, ou seja, a órbita russa. Vamos analisar para isso o que é a Rússia. Por que eu estou dizendo isso? A Rússia não é um estado homogêneo.
Ao contrário de seus vizinhos europeus, a Federação Russa é composta por uma variedade de repúblicas, etnias e zonas de administração autônoma, algumas das quais já desejam, e já há um tempo que têm esse desejo, de viver sob seu próprio governo, ou seja, serem independentes, não fazerem parte da Federação Russa. Notadamente, com uma maioria de etnias na Ásia russa, que são povos que não têm nada a ver com a Rússia de 875 anos atrás, a da antiga Moscóvia. Ou seja, mais é uma essa Rússia é mais europeia, né? E esses povos asiáticos, muitos querem voltar a ser chineses, mongóis, kirguizes, uzbeques, siberianos, entre outros. E eles foram anexados pela Rússia, sempre pela traição, força e assassinatos de seus líderes e povo, há muito tempo atrás, e mantidas dessa mesma maneira desde os tsares, e o regime soviético manteve essa prática de terror para manter a unidade da URSS através do medo. Face ao quadro atual do teatro de operações da Ucrânia, ou se quiserem também podem chamar de frente de batalha ou linha do fronte, a Rússia não pode mais vencer essa guerra. Isso é uma coisa lógica e clara. E especialistas não acreditam mais que a Rússia obtenha uma vitória decisiva na Ucrânia. E isso significa que seu colapso é muito mais provável do que no início da guerra. A Rússia não tem caminho para a vitória. E quanto mais a guerra dura, fica pior para a Rússia e para o seu ditador Vladimir Putin. Não existe nenhum as na manga. Não existe nenhum truque e nenhuma ajuda virá de fora, ou seja, da China, única nação que teria condições de ajudar, já que é a segunda economia do mundo e, vamos dizer assim, ideologicamente poderia haver uma identidade, ou outro país qualquer. Até a Bielorrússia acha que a Rússia é um incômodo e gostaria de ver-se livre dela e não entrar nessa guerra, tanto que até agora o Putin tentou convencê-los, gritou com o presidente Alexander Lukashenko, mas não teve êxito, ele não pôs as tropas bielorrussas na guerra. É apenas uma questão de tempo ver Moscou tentando pedir algum tipo de paz. O fato é que um pedido de paz por parte de Putin, nesse momento, não seria recebido da mesma forma que no princípio da guerra, e o ditador russo sabe disso. De acordo com a Associated Press, o governo Biden e os funcionários da OTAN disseram às autoridades russas que já não estariam dispostos a fazer concessões ao ditador russo. E o pior, para a Rússia, que terá de engolir a seco, machucando a goela abaixo, é que a OTAN não fechará as portas de adesão da Ucrânia. Já deixou isso claro. O que no início do conflito isso era impensável. Em respostas escritas entregues aos russos, os Estados Unidos da América e a OTAN mantiveram-se firmes na política de portas abertas para a adesão da Ucrânia. Estados Unidos da América e a OTAN rejeitaram a exigência de proibir permanentemente a adesão da Ucrânia. E disseram que já mandaram esse recado, quer dizer, disseram através da diplomacia que o envio de tropas e equipamentos militares aliados na Europa Oriental não é negociável, ou seja, aqueles países que são da Europa Oriental e são da OTAN, já estão dentro da OTAN, eles vão continuar mandando tropas, eles vão continuar mandando equipamentos, ou seja, esse é um fato inegociável. E a ajuda à Ucrânia vai continuar chegando. É uma notícia muito clara, presente nos dias atuais em toda a mídia americana, em toda a mídia europeia, o que o Putin não gosta e vê assustado, porque estão chegando cada vez mais armamentos. E agora, além dos tanques que estão chegando, fala-se também, e a Ucrânia já pediu, em mandar caças, aviões de caça F-16. E já tem alguns pilotos ucranianos sendo treinados já há um tempo em caças F-16. Assim como nesses tanques, que estão dizendo vão iniciar os treinamentos, mas é um treinamento mais rápido, mais simples o dos tanques, porque já existe gente treinada. E você treinar
vamos chamar um tanqueiro, um piloto de tanque, né, um condutor de tanques, ele é mais fácil a adaptação até do que num avião, né? Porque o princípio é o mesmo, o princípio mecânico, básico é o mesmo. Então, com a chegada dos Leopard 2 e com a chegada dos tanques americanos Abrams M1, né, a Rússia vai ter muitos problemas e eles vão superar os equipamentos, os tanques russos, assim como os demais equipamentos mandados até hoje pelos Estados Unidos, mostraram que superam de longe a tecnologia russa, que é antiquada, ainda é a tecnologia soviética. O ditador russo e a gangue do Kremlin, que sonhava tomar toda a Ucrânia em 10 dias, deu com os burros na água. Frustrou seus apoiadores na Rússia e seus apoiadores e toda a claque no exterior, que propagava a força, o que eu chamo do ex-segundo maior exército do mundo, que mostrou ser um dos piores exércitos do mundo, mas um dos melhores na escola de Hitler, na escola de Stalin, em cometer crimes de guerra, assassinar civis indefesos, estuprar mulheres, crianças e idosos, roubar bens e utensílios das casas nos territórios invadidos, que fizeram isso a granel. Tortura de civis, entre outros, inclusive torturaram adolescentes na frente dos seus pais. Entre outros crimes inomináveis praticados por uma horda que eu não chamaria de exército, mas uma horda de terroristas e de assassinos. De estrategista, o ditador russo Vladimir Putin mostrou que não tinha nada e não tem nada, e nunca terá. A Rússia deverá sair menor do que entrou na guerra, e para quem veio para reconstruir um império, que eu chamo de pseudo-império, a gangue do Kremlin e seu líder entrarão para a história como aqueles que desmantelaram o que foi consolidado durante séculos. Foi desmantelado pela arrogância e incompetência de um pseudo-líder formado nos porões da KGB, onde somente o que se aprende são técnicas de como matar e aterrorizar as pessoas. Essa escola do ditador Putin não cabe em um mundo civilizado, onde discutem-se maneiras de preservar o ambiente, o respeito às diversidades, o respeito aos animais, a integração econômica, etc. Mas o pseudo-império não tinha alguém que poderia ser chamado de líder, mas sim alguém que não passa de um chefe de quadrilha, ou se quisermos chamar mais chique, chefe de gangue. No mundo atual, a palavra-chave é integração. Integração de povos, integração de economias. E não como grileiros que invadem outros países para dizer que tem mais terra e inventando histórias. É isso que o chefe da gangue e sua banda estão fazendo na Ucrânia. Agradeço a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Peço a vocês, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais e inscrevam-se no canal. É importante a inscrição no canal. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês que assistiram, suas famílias, a todos os inscritos. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.